evento. Grande mamãe bonito. Lili, bom dia, bem-vinda. Informações do Corinthians, Lili. Bom dia, meus amigos. Um beijo para vocês, ao fã de esportes. Já estou aqui na frente do CT Joaquim Grava, né? Para falar, claro, de futebol. A gente gostaria muito mais de focar dentro das quatro linhas, né? Mas o assunto do Corinthians no momento, na temporada, nos últimos tempos, tem sido também o extracampo, tá? O Corinthians que tem uma situação a ser resolvida. Vou começar falando sobre essa questão aí da Vaidbet. No dia 27 do mês passado, 27 de maio, a Vaidbet notificou o Corinthians, enviou uma notificação cobrando explicações e soluções sobre tudo que vem acontecendo, sobre essa denúncia de um suposto esquema ilícito envolvendo a empresa que intermediou a negociação, empresa que pertence a Alex Cassundé, que trabalhou durante toda a campanha do presidente Augusto Melo. Essa notificação foi enviada tanto para o Corinthians quanto para a rede social mídia, que é a empresa que intermediou, a empresa que vai levar ao final desses 3 anos aí 25 milhões de reais por ter intermediado o negócio. Por que a Vaidbet está cobrando explicações? Por conta da denúncia no blog do Juca Kfouri sobre aquela situação de ter uma laranja, né, a Edna, que mora em Peruíbe, nem sabia, mas o nome dela está como sócia em uma empresa que teria recebido em 2 dias 1 milhão de reais dessa rede social mídia. Então, o dinheiro saiu da conta do Corinthians, pingou na conta da intermediária, até aí tudo bem, só que da intermediária foi para essa conta de uma suposta laranja. A Polícia Civil do Estado de São Paulo está investigando o caso, que deve ir ao Ministério Público também, só que a preocupação da Vaidbet é com a imagem da empresa, né? O desgaste da imagem ligado a um suposto esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro. Portanto, eles pediram essa explicação e deram 10 dias de prazo. Essa data é amanhã, tá? Vence amanhã. Então o Corinthians até amanhã precisa se posicionar para a Vaidbet e também enviar aí um relatório ou algo com soluções. Quais soluções serão essas? Não sabemos, tá? Eu procurei o Corinthians, um posicionamento oficial, a resposta que eu tive é: o Corinthians está dentro do prazo para responder à Vaidbet, que são esses 10 dias, né? Lembrando que termina amanhã esse prazo de 10 dias, e que o Corinthians também fez cobranças à intermediária, tá? Enviou uma notificação à rede social mídia cobrando explicações aí sobre esse dinheiro depositado na conta de uma laranja. Vamos lá. Essa explicação, esse pedido de explicação realmente foi feito pelo Corinthians. O que eu consegui apurar aqui com pessoas fontes do clube é que quem pediu esse posicionamento aí da intermediária foi o diretor jurídico, Yunk Lee, que já não é mais diretor jurídico. Ele pediu baixa, justamente por toda essa situação e por não ter recebido até agora, né? O Corinthians não teria recebido esse posicionamento aí da rede social mídia, que foi cobrado já há algum tempo. Então, o Corinthians estaria aguardando também esse posicionamento da rede social mídia, enquanto precisa dar explicações para a Vaidbet, que não descarta a rescisão contratual, tá? Se isso acontecer, comprovado alguma ilegalidade, a Vaidbet pode sair sem pagar a multa, que giraria em torno de 30 milhões de reais. Então, a situação é essa por enquanto. Ainda não houve um posicionamento oficial ou alguma entrevista, alguma fala do presidente Augusto Melo, que está na Europa, deve voltar na noite de hoje, né? Ele foi tratar de alguns negócios, visitar clubes, acompanhou a final da Champions League, tem que voltar o quanto antes para resolver essa situação. Lembrando que está bem complicada a parte da diretoria aqui do Corinthians, já são 4 baixas até agora, tá? Vou apontar para vocês. Fabrício, diretor adjunto das categorias de base, quando teve aquela reunião com Rosala Santoro, Fernando Alba, que eles poderiam deixar o cargo, o Fabrício deixou o cargo. Então, primeiro. Na parte jurídica, o diretor jurídico Yunk Lee deixou o cargo também. O diretor adjunto, o pecorino Fernando, também deixou o cargo. E também o Marcelo Mandel. A gente conseguiu aí apurar que Marcelo Mandel, diretor de Relações Internacionais, também teria pedido baixa aqui do cargo no Corinthians.
Pedimos também o posicionamento oficial para a diretoria. A gente está aguardando para saber o real motivo. O que eu consegui apurar é que essas 4 baixas aí teriam relação com a insatisfação desses diretores com tudo o que vem acontecendo envolvendo esse patrocínio master, esse suposto esquema ilícito. Por isso eles decidiram deixar os cargos, amigos. Sem contar o Rubão, né? O Rubão sai antes disso, né? Que ela está Rubão falando também. em relação a esse episódio. Sim, O claro. Rubão sai antes disso. Quanta confusão, E hein? tem muito de Rubão no episódio também, né? Não vamos esquecer que o episódio é fruto também da saída do Rubão. Que joga no No momento em ventilador. que ele resolve jogar no ventilador. É, por isso que eu citei. Agora, essa questão é muito constrangedor, principalmente quando você lembra que o presidente do Corinthians esteve numa live dizendo que não tinha problema nenhum com o patrocinador e que isso era coisa da mídia suja ou mídia imunda. E as pessoas... Nojenta, ele falou. Nojenta. Mídia nojenta. Isso, que era coisa da mídia nojenta. Tá aí, mais constrangedor ainda. O patrocinador tem todo o direito de se achar atingido em sua imagem, inclusive por contrato. Tem cláusula ali. E mais do que direito, professor, a empresa de apostas, como é o caso da VaidBet, ela não pode ter o nome ligado a qualquer tipo de falcatrua, como é essa daí. O negócio deles é credibilidade. Não, e por lei. Eles podem perder a autorização para funcionar. O direito de ser. O direito de existir, porque tem um nome envolvido num escândalo de desvio de verba, etc. Eles não podem. Não é nem que eles não querem, eles não podem continuar participando de alguma coisa que não está esclarecida. Eu só sinto falta da mesma indignação por parte do Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque o Corinthians também tem que acionar as pessoas físicas, que expõem a sua marca. O Corinthians também é uma marca. E eu não vejo essa indignação. Está mais do que na hora do Conselho mexer nessa história. O Corinthians tem órgãos administrativos dentro de defesa da imagem do clube. E você não vê isso acontecer. Ao contrário, você só vê reações, inclusive de torcedor, mas torcedor tudo bem. Eu estou falando da própria instituição. Essa coisa de tapar o sol com a peneira. Que só falam contra, que fazem campanha contra. Gente do céu, precisa mais o quê para perceber que tem caroço nesse angu? E as explicações até agora não foram suficientes, porque a nota que o Corinthians soltou, dizendo que não tem responsabilidade pelo que fazem terceiros ou intermediários, isso deixa mais questões no ar, ainda mais quando a dúvida é em relação a um conflito de interesses, de pessoas ligadas ao Augusto Melo que poderiam ter responsabilidade por esse suposto desvio. E aí sim o Corinthians deve explicações mais profundas, sobretudo ao Augusto Melo, e nesse aspecto o patrocinador está certo em fazer valer a cláusula anticorrupção. E esse tipo de cláusula tem se tornado cada vez mais comum em contratos de patrocínio, as empresas tentando se proteger em investimentos no meio do futebol e, naturalmente, os clubes vão precisar ser mais diligentes com terceiros, intermediários, pessoas que participam de negociações para ser, de fato, transparente e comprovar para o investidor que o dinheiro que ele está colocando num clube está indo para o lugar certo e não para a mão de pessoas que não deveriam estar nem próximas do clube. E esse tipo de acusação que pesa contra o Corinthians e contra a gestão do Augusto Melo não é uma coisa qualquer, é uma coisa que arranha a credibilidade do Corinthians no mercado. Isso naturalmente pode afetar até mesmo futuras contratações de gente ir para o Corinthians e ter o pé atrás, o jogador, na hora de decidir, por causa desse tipo de negociação. É por isso que a instituição tem que se indignar. Eu não vejo essa indignação dentro do próprio Esporte Clube Corinthians Paulista. Alguém tem que dar um basta. Tem que falar, peraí, nosso nome está na lama. Como o próprio patrocinador está fazendo, até pela natureza do negócio dele, que mexe com credibilidade, o clube parece que não se indigna. Não tem gente lá que se indigne nesse conselho, né, nesses órgãos internos do clube. Tem que dar um basta nisso. E por falar em dever ou em indignação, tem clube indignado porque não recebeu parcela de pagamento da compra de jogador, não é, Lili? Do Félix Torres? Tem.
Ainda tem essa situação do Félix Torres, né? Ele foi contratado por cerca de 31, 32 milhões de reais, né? Isso já transformando em reais do Santos Laguna do México. Então, o Corinthians vai lá e faz esse contrato, adquire ali 70% dos direitos econômicos dele. Como é que fica o pagamento? No ato ali, o Corinthians paga os 6 milhões de reais e aí, ainda esse ano, tem que pagar mais 2 parcelas. Mais 6 milhões, aí para o final do ano, mais 6 milhões. Em 2025, mais 2 parcelas, tá? Totalizando 12 milhões. E aí, em 2026, uma parcela de 6 milhões. O que o Corinthians fez? No ato da compra ali do Félix Torres, pagou 6 milhões. Só que chegou a hora de pagar a segunda parcela. E aí o Corinthians não pagou. Então o Santos Laguna ficou muito irritado aí com essa situação. A informação que eu consegui apurar também é que a diretoria do Corinthians entrou em contato com a diretoria do clube mexicano para tentar resolver, né? Encontrar uma data aí para conseguir pagar, já que a questão financeira do Corinthians ainda é muito complicada, mas eles estão irredutíveis do lado de lá. E o medo qual que é? É que eles acionem a FIFA, aí a gente já sabe que pode acontecer até mesmo um transfer ban, que seria um pesadelo gigante para o Corinthians nesse momento, que precisa ir ao mercado no meio de julho aí para trazer novos reforços. O técnico Antônio Oliveira já deu uma lista de nomes de jogadores ali para o presidente Augusto Melo, para toda a diretoria, para que esses jogadores tenham oportunidade ou possivelmente possam jogar com a camisa do Corinthians, mas se sofre um transfer ban, aí não pode contratar, então tá nesse enrosco aí, digamos assim, tanto o Santos Laguna como o Corinthians tentando acertar uma data para pagar o Santos Laguna, querendo na hora o pagamento, dizendo que o Corinthians não conseguiu arcar com o que prometeu, não, com o que foi acordado, com o que está em contrato. Então tem essa parcela de 6 milhões de reais em atraso. Para completar o assunto agora, Fausto Vera, Lili, o Galo estaria interessado? Pois é. Ele trabalhou com o Milito, não foi? Sim. Na Argentina? Trabalhou com o Milito no Argentinos Júniors, inclusive é um clube no qual o Fausto Vera é considerado ídolo, tá? Você vai lá no CT, eu visitei o CT do Argentinos Júniors quando eu estive lá em Buenos Aires e tem a foto ali do Fausto Vera. A torcida gosta demais dele, o Milito gosta demais dele também. Lembrando que ele chegou na metade de 2022 no Corinthians, quando o Vitor Pereira ainda era o treinador, foi pedido do Vitor Pereira. Ele fez ali em 2022 uma temporada muito boa, depois não foi mais aproveitado. Começo de 23 teve uma lesão que tirou ele de campo durante algum tempo e agora ele não é a primeira opção do técnico Antônio Oliveira. A gente vê que ele entra em um jogo ou outro e a informação é de que o Galo se interessou a pedido do Gabriel Milito, mas aí o Galo até então queria um empréstimo, o Galo assumiria ali o valor ali do salário do Fausto Vera, então seria aquele empréstimo entre aspas de graça, só que a diretoria do Corinthians não quer aceitar se for assim, portanto não tem nada batido o martelo, tá? Mas há o interesse do Galo, Corinthians ouviu, não gostou primeiramente de deixar ele sair de graça, o contrato dele com o Corinthians vai até o final de 2026, então é claro que o Corinthians gostaria de pelo menos recuperar os cerca de 35 milhões de reais que foram gastos aí com a chegada do Fausto Vera. Lili Nascimento, ao vivo lá do Corinthians, em frente ao CT do Dr. Joaquim Grava. Muito obrigado, Lili, um bom dia, bom trabalho para você. Tchau, beijo, gente. Bom trabalho aí. Beijo, Lili. Professor Celso, Fausto Vera, você acha que o Corinthians deveria segurar ou libera? É uma situação complicada, porque está na cara que com o Milito ele vai render mais. Mas Como no assim? Corinthians não vai render o Antônio Milito. Oliveira também não é capaz, professor? Milito conhece ele, sabe o jogador que está chamando, está apostando nessa relação, naquele Fausto Vera de início de carreira. É uma situação dúbia, porque você vai dizer assim, não, então fica no Corinthians. Mas no Corinthians ele não está com o mesmo ambiente, não está com a mesma pegada. Eu acho que o Corinthians deveria aproveitar essa oportunidade, que é um raro jogador do Corinthians hoje que interessa a outro clube, e fazer algum tipo de negociação com o Galo. Talvez trazer um jogador do Atlético, que seria muito bem-vindo para o Corinthians hoje. Depende do jogador, né? Não, no mesmo nível. A fonte do Nicola diz que a Vaidbet vai sair mesmo. Cara, uma informação que eu dei hoje mais cedo no meu blend de informações é que dentro do Corinthians o sentimento é de velório, hein? É um clima assim meio de velório, de despedida. Mas não dá para cravar que eles vão sair, tá? Não dá para cravar que eles vão sair. Então a gente vai aguardar e ver, né, o
qual vai ser o posicionamento do Corinthians. Eu passei para vocês hoje um posicionamento que o Corinthians está tendo ajuda aí, né, para resolver esse caso. Parece que o Corinthians, né, se mexeu para tentar resolver essa situação. Ó, quer ver? Que me passaram aqui hoje. O clube já exigiu da empresa intermediadora explicações, que é da Real Mídia lá, né, do São Paulino. Eu nunca vi como apareceu o São Paulino no Corinthians, né, velho? A Ernest Young também, né, está trabalhando para ajudar o Corinthians nisso, que é uma boa, né, porque é uma empresa séria. E o Corinthians alega que não vai dar mais credibilidade ao assunto, que o laudo, nada irá dar mais credibilidade ao assunto que o laudo da Polícia Civil, entendeu? Então o Corinthians está esperando um laudo da Polícia Civil. Pô, a Polícia Civil já dá para, né? Já dá para sair no Datena isso, não dá? Para onde foi o dinheiro do Laranja? É fácil, meu irmão, hoje em dia. É fácil. Você pega uns hackers aí, os caras rapidinho já resolvem isso, tá? Então, até uma pessoa me disse o seguinte: Samir, o Corinthians é uma instituição e não é o Augusto. Como instituição, tudo está sendo feito. Mas independente do que digam daqui por diante, não terá mais relevância que o inquérito da polícia, nada terá mais relevância do que o inquérito da Polícia Civil, tá? Então, gente, o Corinthians está esperando o inquérito da Polícia Civil. Eu não sei como é que vai ficar, por exemplo, se a Vaidbet deu 10 dias para o Corinthians, deu um prazo de 10 dias para o Corinthians resolver essa questão. E se o inquérito da Polícia Civil não terminar nesses 10 dias, nesse período? Lembrando que o documento, né, que eu trouxe para vocês hoje, mais cedo aí na nossa grade, né, na nossa grade aí de... Aí, ó, tá aí o documento. Eu não vou pôr todo, né, porque tem dados aí pessoais, mas o documento né, alega aí que quando tem 10 dias, né, para resolver essa parada, e agora é a gente esperar, né, velho? A gente esperar para ver se vai ser devolvido, né? Isso aqui eu vi em alguma série, essa frase. Minha mãe dizia só seguir o dinheiro. Eu via muito essa frase aí, o China, é só seguir o dinheiro, né, velho? Entendeu? É só o Corinthians seguir a grana e ver para onde foi, tá? E vamos embora, entendeu? Vamos ver o que né, o Corinthians vai fazer aí nessa questão. Demora demais para ter atitude, presidente omisso, diz o Adriano. Sinceramente, Samir, você acha que o Corinthians deve nessa história do Laranja? Cara, eu como jornalista jamais, né, ia fazer uma acusação dessa. Eu acho que os fatos têm que ser apurados, né? Espero que o Corinthians não esteja envolvido, o Corinthians seja inocente. Cara, e vai ficar bem chato, né? Você imagina a Vaidbet sai na sexta-feira e aí na semana que vem fica comprovado que o Corinthians é inocente, que não tem nada a ver. Não sei o que a Vaidbet vai alegar, tá? Não sei o que a Vaidbet alegaria sobre isso. Imagine, sai depois o Corinthians é inocente. Eu acho que tem que esperar, né, o inquérito da Polícia Civil para saber se existe realmente culpado ou inocente. Só sei de uma coisa, eu pedi a mãe do China assistir a CSI. Os caras são de ridículo. Ai, meu Deus. Eu estava pedindo, né, para o Corinthians acelerar esse processo exatamente por conta do nome do Corinthians, né, ir para a lama. A gente pode perder um patrocínio master, já perdemos um patrocínio para a manga da camisa. A Emirates, para mim, eu comecei a opinar nos últimos dias, na última semana, que não ia mais ter a reunião por conta de tudo que aconteceu. Não é que eu mudei de informação, não, a informação é uma só. A informação é que ia ter a reunião, isso foi confirmado oficialmente pelo Corinthians, inclusive. Mas o que eu cheguei mais perto é que, né, o Corinthians se reuniu com o Edu Gaspar lá em Londres. O Corinthians não, né, o Augusto Melo, claro, representando o Corinthians, enfim, Corinthians. Se reuniu com o Edu Gaspar, com o Igor,
E o Kia, do nada, aparece no mesmo restaurante, mas que não houve um encontro entre eles. O Kia, por exemplo, não sentou na mesma mesa ali, né? Para conversar alguma coisa, entendeu? Então é isso, tá? É isso que eu sei, meus amigos. Eu não vou ficar esse programa todo falando de vai de bet. O assunto é esse, agora é aguardar, meu irmão. Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, o Corinthians se envolveu nesse problema aí do intermediário, né? É um intermediário que é conhecido, né, da cúpula lá corintiana, né? Não sei se é amigo, enfim, o que é. A matéria do Juca, não o Samir Carvalho, tá? A matéria do Juca diz que o intermediário que ganhou toda essa grana e pagou um laranja, ele foi levado ao clube na campanha eleitoral do Augusto pelo Sérgio Moura. Quem disse é Juca Kfouri, não é o Samir Carvalho, tô dando crédito. Cara, se isso for verdade, esse cara não podia ser um intermediário, entendeu? Não podia. Até porque, né, aí já há uma relação aí, que não é legal, né, velho? Assim... Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Corinthians está passando por um período de mudanças significativas nos bastidores. Em meio a uma temporada conturbada, 2 jogadores profundamente identificados com o clube se despediram nos últimos dias. Sob críticas constantes e perdendo espaço na equipe titular, o goleiro Cássio decidiu deixar o Timão. O ídolo, atualmente com 36 anos, já foi confirmado como novo reforço do Cruzeiro. Pouco tempo depois da saída do goleiro, foi a vez de Paulinho deixar o Corinthians. O volante, de 35 anos, que enfrentou diversas lesões desde seu retorno ao clube, não teve seu contrato renovado. As saídas de Cássio e Paulinho impactaram diretamente outro veterano do Timão, o lateral direito Fagner, de 34 anos, que agora tem dúvidas sobre seu futuro no Parque São Jorge. Segundo informações do site UOL Sport, apesar das críticas da torcida e do indicativo do presidente de que seu contrato não será renovado, Fagner tinha a intenção de provar que ainda tem condições de contribuir para a equipe. No entanto, com a despedida de seus companheiros, Fagner se sente sozinho como referência de experiência no grupo, o que pode influenciar sua decisão de permanecer ou não para 2025. Com propostas de grandes equipes da Série A e também do exterior, o defensor está considerando a possibilidade de buscar novos desafios. O técnico Antônio Oliveira já defendeu publicamente a permanência de Fagner, que está em sua 13ª temporada no Corinthians e é um dos jogadores com os maiores salários do grupo. A saída desses veteranos não apenas enfraquece a experiência no elenco, mas também levanta questões sobre o futuro do time e a direção que a gestão atual está tomando. Os torcedores estão preocupados com a falta de lideranças dentro de campo, uma vez que jogadores como Cássio e Paulinho representavam não só habilidade técnica, mas também um forte espírito de equipe e um profundo vínculo com a história do clube. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians se vê diante do desafio de reestruturar a equipe, equilibrando a necessidade de renovar o plantel com a urgência de manter competitividade. A busca por novos talentos e a integração de jovens promessas da base serão cruciais para definir a trajetória do time nas próximas temporadas. A saída de figuras emblemáticas pode abrir espaço para uma nova geração, mas o processo de transição exigirá planejamento cuidadoso e decisões estratégicas bem pensadas para garantir que o Timão continue a ser uma força no cenário do futebol brasileiro. É isso, nação fiel. Até o próximo vídeo com mais notícias do Corinthians.